canto esse louvor, eu me lembro do rei de Israel. Teve um rei de Israel que mandou fazer uma obra no templo. De repente alguém chega para ele e falou assim: eu encontrei a palavra, ela estava escondida. Aí o rei falou assim: leia para mim. Aí quando leram a palavra para ele, Sueli, ele falou assim: que será de nós? Nós iremos perecer, porque se esta palavra que foi encontrada, que estava escondida no templo, ela é esta verdade, nós estamos perdidos. A palavra nos orienta a esconder e guardar essa palavra dentro do nosso coração. Inclusive, a palavra pede para que a gente dê autoridade ao Espírito Santo para escrever ela nas tábuas do nosso coração. E se a gente começa a ver nos tempos antigos, quando a gente vê aqueles filmes da época da pedra, escrever era bater com uma talhadeira numa pedra para que ficasse realmente marcado. Hoje a gente pega um liquid paper, passa, pega uma borracha, passa, pega uma caneta, risca por cima. Naquela época não era tão fácil assim. Eu quero saudar você que está de longe, você que está de perto, com a santa e gloriosa paz do Senhor. E antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero que você curve a sua fronte e feche os seus olhos. Que a sua atenção esteja somente voltada para aquele que sonda os nossos corações. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo sonda o meu coração de uma forma que ele descobre coisas que nem eu sabia que existia. Senhor, Deus e Pai, te adoramos, Senhor, te adoramos pela grandeza do Senhor. Te adoramos pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Te adoramos pelo amor imensurável, um amor imerecido que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Te adoramos pela tua misericórdia, Senhor, que a cada dia ainda existe em nossa vida e em nosso ser. Te adoramos, Senhor, porque entendemos que o Senhor se encontra no alto céus, cercado de glória, com a sua majestade, mas nem mesmo toda a glória do céu te impede de olhar para nós, meros pecadores aqui neste mundo, criação sua, ao qual a tua palavra nos diz que o Senhor nos vê como a menina dos seus olhos, algo tão importante, Senhor. E te adoramos porque nós realmente entendemos o quão importante nós somos para o Senhor. Não o quão importante nós somos realmente, mas o quão importante nós somos para Ti. E damos autoridade a Ti, Senhor. Fala aos nossos corações. Venha, Senhor, invadir o nosso ser. Toma cativo, Senhor, nossa mente, nosso coração. Leva, Senhor, nosso ser, para que possamos tão somente estar atentos ao que Tu tens a falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que Tu tens a falar conosco. Sussurra aqui nos nossos ouvidos, Senhor. Fala conosco. E faça o seguinte, Deus, não deixe que essa palavra saia dos nossos corações, da nossa mente. Que ela venha produzir frutos. E a Tua palavra diz que ela produz frutos até 100 por 1. Então que ela venha produzir esse fruto. Porque na minha vida e na vida dos meus irmãos eu profetizo bênçãos sem medida para todos nós. E bênçãos que vêm da Tua eternidade. Pois é aí, Senhor, que temos entregue os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida, nossa família. Todos os nossos tesouros nós temos deixado aos Teus pés, porque entendemos, ó Deus, que o melhor administrador que existe sobre a face de todo o universo é o Senhor. E nós queremos tão somente ser aqui neste mundo meros mordomos do Senhor, porque nós assim queremos ser, porque nós entendemos que essa é a melhor escolha que podemos fazer. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, e você dê uma salva de palmas àquele que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Aproveite ainda de pé. Aproveite ainda de pé e abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Esse louvor é muito profundo que cantou agora. A palavra do Senhor, quando a gente olha aqui, são só letras, um montoado de letras, de números. E só vai fazer o efeito que
que ela realmente quer fazer quando eu e você abrimos o nosso coração. Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do verso 1, leremos só 3 versículos. Na minha versão, Nova Versão Internacional, fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão profunda e que fala aos nossos corações, ó Deus. Amados, certa vez quando eu li essa passagem aqui, e eu já falei para os irmãos que quando leio um livro, eu viajo. Eu entro. Estava falando com o Miguel hoje que existe um livro de ficção, claro. Se chama O Agente. É uma trilogia. E por acaso o camarada que é o herói da trilogia se chama Paulo. E eu lendo aquela trilogia, eu entro naquilo, eu me coloco no lugar do camarada e começo a viver tudo que ele está vivendo. Ao ponto de às vezes chorar, aos pontos de às vezes sorrir, ao ponto até de me surpreender com alguma coisa, de tão envolvido que eu fico realmente numa leitura. E uma certa vez, lendo essa passagem aqui, eu fiquei me imaginando, você, numa corrida. Eu fiquei me imaginando numa corrida, apesar que eu não sou muito fã disso, mas me imaginando numa corrida. E a palavra me diz aqui que em volta de nós existe uma enorme nuvem de testemunhas. E a palavra vem me dizer que essas testemunhas são aqueles heróis da fé. E eu comecei nessa corrida que eu estou fazendo, quando eu li isso aqui, correndo numa maratona, e eu comecei a olhar para o lado e tive o prazer de ver Enoque dizer: vai, meu amigo, não desiste, continue, continue, continue. 300 anos o Senhor me disse que eu continuei fiel, Ele me arrebatou, continue. E eu ainda continuando lendo isso aqui, me imaginando numa corrida, daqui a pouco eu vejo o pequenininho, um homem, Davi, dizendo assim: cara, eu venci um gigante, você também pode vencer, não vai ser essa corrida, não vai ser essa jornada que vai te impedir, prossiga. E quando eu, ainda correndo, eu olhei para o lado e alguém tentando me desanimar, e de repente eu vejo José falando assim: cara, vai aparecer um monte de gente que vai tentar quebrar os teus sonhos, dizer que você não é capaz, dizer que você é um sonhador, e eu estou aqui para dizer que eu estou torcendo por você. Eu sonhei, eu vivi, eu lutei, eu decidi, eu acreditei, eu fui jogado em fornalha, eu fui jogado na prisão, mas eu venci. E eu continuando correndo, eu falei assim: mas eu não tive uma infância legal. Aí Moisés aparece e fala assim: cara, eu fui colocado num cesto, largado no rio, e eu me tornei o líder do povo, e até hoje sou lembrado. E eu falo assim: mas eu desisti, eu tive depressão. E eu estou correndo e estou falando, irmão, é viver isso. E eu estou correndo, eu falei assim: mas eu tenho depressão, eu desanimo. Aí do lado eu vejo Elias falando assim: cara, eu desanimei, eu venci, mas eu desanimei, eu fui para dentro de uma caverna, eu comecei a dizer para o Senhor que eu queria morrer, que eu não aguentava mais, e em seguida o Senhor me arrebatou numa carruagem de fogo. Consiga, permaneça, vá firme, não desiste. E está esse monte de gente. É assim a nossa corrida aqui, essa corrida que eu e você estamos trilhando neste mundo, e essas testemunhas estão aqui. E eu ainda, aí eu fui imaginando todos os personagens que a gente conhece na Bíblia, e eu falei assim: cara, mas eu já desisti, eu já neguei o meu Senhor. E Pedro falou assim: cara, eu neguei, e quando ele olhou para mim doeu muito, mas eu disse para ele que eu estava arrependido, e ele me tornou um apóstolo, e eu continuei levando a palavra dele, e ela chegou até você hoje. Eu falei assim: mas cara, eu amaldiçoava os crentes, eu não gostava de crente. Aí Paulo vira para mim e fala assim: cara, eu matei crente,
mas eu me dei a oportunidade de encontrar Cristo no caminho de Damasco, e eu acredito em você, continue nessa jornada. E eu quero conversar com você hoje, justamente nessa jornada, nesse trilhar, nessa corrida que eu e você estamos fazendo. E eu quero dizer para você, e quero dizer para mim, continuo dizendo para mim todos os dias: qualquer pessoa consegue chegar no final e atravessar a linha de chegada. Não precisa ser um super-herói. Davi não foi. Não precisa nascer numa família abastada. Gideão não nasceu. Não precisa saber muito, conhecer muito, ter muita cultura, porque os apóstolos não tiveram, exceto Paulo. Não precisa ser de grande estatura, porque Zaqueu não era. Não precisa enxergar, porque Bartimeu não enxergava. Não precisa ter cabelo, porque Eliseu não tinha. O que precisamos é acreditar que todos nós temos condições de chegar. E eu já ministrei a passagem aqui de Enoque, e eu fico tentando imaginar como é viver 300 anos de uma forma que agrade a Deus no mundo como nós vivemos. Porque eu, com meus 49 anos, quase 50, tem hora que fala assim, está muito difícil já. Mas aí, se ele conseguiu, quer dizer que eu e você conseguimos. Se Davi conseguiu vencer um gigante, eu e você também conseguimos. Se Moisés, sem conseguir falar bem, conseguiu chegar diante de Faraó e convencer toda uma nação de largar todo um tempo de prisão e conquistar uma terra, nós também conseguimos. Se em meio a todas as nossos pensamentos contrários ou a nossa educação grande que nos impede de alcançar algo maior, Paulo me diz que é possível mudar a sua trajetória para você seguir um caminho mais correto. Então qualquer um de nós conseguimos caminhar numa corrida, entrar numa corrida e alcançar o prêmio. E a palavra ainda diz, na palavra que nós lemos, que ao final desta corrida existe um prêmio, existe uma recompensa, existe algo já preparado. E a palavra ainda continua me dizendo assim, que existe alguém além dessa nuvem grande de testemunha, que me torna, que me arrepia dos pés à cabeça, que é alguém que está lá acreditando que eu e você conseguiremos chegar lá, e o nome dele é Jesus Cristo, aquele que nasceu, se fez como homem, largou sua eternidade, fez-se como eu e você, passou por tudo que eu e você passamos, e ele conseguiu chegar, hoje se assenta à direita do trono de Deus, o Todo-Poderoso, reinando no céu de glória, aquele que, quando eu e você enfrentamos uma adversidade, quando o inimigo vem dizer para nós que não há condição, quando o inimigo vem dizer para mim e para você, você está perdido, você tem pecado contra o seu Senhor, esse Jesus que a palavra me autoriza a dizer que é o meu e o seu advogado, chega na presença de Deus e fala para ele assim: eu sei o que é ser humano, e eu quero agora, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dele e acrescente mais um dia, me permita que eu adube esta terra, para que esta árvore fortifique e consiga chegar na jornada e no final que eu espero ele. Lá no final tem alguém que espera eu e você, é aquele que verteu o sangue por mim e por você, está lá no final dessa corrida. A nuvem de testemunho está em volta torcendo por nós, e lá no final está Jesus acreditando, torcendo por mim e por você, dizendo assim: você vai conseguir, e eu estou aqui. Se você tiver dificuldade, vem cá, quer um pouco de água eu te dou para beber, quer um pouco de alimento eu te dou para te fortificar, mas não desista, continue. Nesses 3 versículos, posso ser sincero para vocês? A gente já podia ir embora, mas eu quero que você continue caminhando comigo um pouco mais, que alguns elementos eu encontro aqui nesta passagem, e eu quero compartilhar com você. E eu vou dizer para você o seguinte: são elementos que vai fazer com que você vá alcançar esta corrida e vai ser vitorioso no final dela. Mas eu quero dizer para você que esses elementos você pode aplicar em qualquer âmbito da sua vida, seja espiritual, material, seja familiar, seja sentimental, em qualquer
momento da sua vida, em qualquer âmbito dela, você pode aplicar todos esses elementos que você vai alcançar vitória e sucesso e vai ser recompensado no final dela. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Dá um glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. O primeiro elemento que eu quero compartilhar com você é que para eu e você vencermos, alcançarmos os nossos objetivos, chegar no final dessa corrida, atravessar aquela faixa, receber o prêmio que a nós está reservado lá no final, que é uma coroa de vida, é poder se achegar diante de Deus e ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai, para aquilo que eu prometi, eu fiz para vocês. Este lugar onde não haverá pranto nem ranger de dentes. Este lugar, e eu fico maravilhado com isso, porque a gente fica hoje, uma das coisas mais valiosas que tem, Sueli, é ouro, é diamante. E eu leio a Bíblia, Deus usa isso para calçar a rua. Eu fico impressionado com isso. Eu sempre falo aqui, eu fico impressionado com isso. Aquilo que eu acredito que é de grande valor, que eu compro para poder investir meu dinheiro aqui nessa terra, Deus fala assim: isso tem tão pouco valor para mim. O que tem mais valor para mim aqui é você. Pela sua vida, eu entreguei o que eu tinha de melhor. Entreguei a mim mesmo. E quando tudo estava difícil, eu ainda disse para o meu pai: Senhor, o Senhor virou a face para mim, porque fica difícil para o Senhor ver tanta coisa, tanto pecado derramado sobre a minha vida, mas eu não desisto, eu vou até o final, por aquilo que o Senhor propôs ao meu coração de fazer. E você, para que eu e você consigamos chegar lá, eu e você precisamos ter um desejo incessante de avançar, de prosseguir. Um desejo incessante quer dizer que a jornada vai ser difícil, intempéries vão surgir, mas quando o meu desejo é muito forte, eu vou continuar. Um desejo muito forte me faz repensar o meu percurso. Um desejo muito forte me faz analisar as situações que estão à minha frente. Quer ver? Apóstolo Paulo, com um cuidado tremendo que ele tinha pela palavra que ele conhecia até então, porque a gente precisa entender isso. A gente lê e vê que Saulo era uma pessoa muito ruim, matava as pessoas. Ele estava na hora que mataram Estevão, e ele estava com uma carta disposto a matar quantos ele pudesse matar, mas porque ele acreditava realmente que aquilo que ele estava fazendo era exatamente o que deveria ser feito. É o que Winston Churchill disse, que você deve fazer o que é necessário. Apóstolo Paulo falou assim: é necessário que eu continue impedindo que este tipo de religião cresça, porque a religião certa é tal. Só que quando eu tenho um desejo incessante de avançar, como o apóstolo Paulo teve, eu tenho a capacidade de entender quando eu estou errado e consertar o meu percurso. E foi exatamente isso que ele fez. Quando alguém, que foi Cristo, se apresentou para ele realmente e mostrou para ele realmente qual era o verdadeiro caminho, o caminho que ele deveria seguir, ele falou assim: o meu desejo de avançar e alcançar a eternidade me permite estar com a minha mente aberta para entender o que é realmente verdade e prosseguir nela e mudar o meu percurso. Porque nós já falamos aqui em algumas lives, o pastor já falou, que uma mentira, quando ela é pregada por várias vezes, ela acaba se tornando verdade. E a neurociência afirma justamente isso. Por isso que a gente sempre fala, e você sempre vai ouvir alguém falando assim: tenha pensamentos positivos. Porque se você começar na sua mente a dizer assim: ó, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Por quê? Porque uma mentira dita por várias vezes, ela se torna uma verdade. De tanto uma pessoa dizer: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, o cérebro dela vai acreditar realmente que ela não consegue, e ela não vai se esforçar o que deveria se esforçar para poder conseguir alguma coisa. Então eu preciso ter um desejo incessante de avançar sempre. Por que avançar? Porque um desejo de chegar. Porque nossa jornada, por ela ser grande, eu tenho que diminuir ela em fragmentos. Quem assistiu a primeira live que nós fizemos esse ano sobre metas
Se não assistiu, assiste lá. Toda grande jornada precisa ser fracionada, porque se você pensar em chegar lá, quando você chegar aqui, você vai dizer que o percurso já foi muito difícil de ser feito, e você vai desistir mais na frente um pouco. Por isso que eu e você precisamos ter um desejo incessante de avançar. Eu caminho um dia, depois eu caminho mais um dia. O que a palavra me diz, inclusive, sobre isso? Que eu e você precisamos fazer o quê? Viver o seu mal em cada dia. Quando eu e você conseguimos aprender a viver o mal a cada dia, e eu vou dizer para vocês que isso eu ainda estou aprendendo. Não aprendi ainda, estou aprendendo. Porque para você aprender a viver o mal a cada dia, você tem que quebrar um negocinho chamado ansiedade. Porque a ansiedade me faz com que eu comece a olhar problemas que estão há mais de meses lá na frente, que se eu pensar muito bem, eu não sei nem se aquilo vai acontecer, mas eu começo a ficar ansioso agora. Por isso que a palavra me diz, e a gente tem que viver ela. Eu vivo cada mal, cada dia o seu mal. Eu vivo o mal que está preparado para hoje. Eu não me preocupo com o de amanhã e venço o de hoje. Eu sempre falo, já devo ter falado aqui, que eu tenho aprendido uma maneira de viver que é o seguinte: eu projeto o meu dia, que ele vai ser o melhor dia. Hoje, por exemplo, não foi, mas vai ser o melhor dia da minha vida. Aí uma vez, lá na faculdade, eu ministrando, Suélia, chegou um espertinho e falou assim: mas se no final do dia não for o melhor dia? Às 0 horas eu zero o meu cronômetro e acredito que o dia seguinte vai ser o melhor dia que eu vivi na minha vida. Porque eu e você precisamos viver aquele dia. Se eu começar a sofrer com o que vai acontecer no sábado, eu não vou viver a sexta-feira. É fácil? Não, eu ainda estou tentando. Mas eu preciso avançar a cada dia. O desejo incessante de avançar. Eu avanço hoje, avanço amanhã e avanço depois. Cada dia. E eu e você vamos avançando a cada dia. Uma outra coisa que eu e você precisamos aprender é que é necessário ter decisão, tomar decisões, fazer escolhas, por melhor que seja qualquer plano que você traçar. Por melhor que seja qualquer plano que traçar, se não colocar em prática, não funciona. Planos sem decisões não acontecem. Na verdade, eu vou falar bastante de Winston Churchill, porque eu falei na live aqui que eu tive o prazer de assistir 2 biografias no final de semana passado, e uma delas foi sobre Winston Churchill. Então, ele diz o seguinte, que quando eu e você não decidimos algo, na verdade eu tomei uma decisão de não fazer nada, de deixar a minha vida ao acaso. Como diz algumas pessoas por aí, deixar a vida levar você. Largar o leme do barco, baixar a vela e deixar a maré levar você. Geralmente a maré não leva para o lugar bom. Geralmente tem uma correnteza mais forte puxando para ela. Eu e você podemos fazer planos? Sim, sempre. Mais uma coisa que nós falamos na primeira live desse ano. Mas planos, por melhor e melhor estruturado que ele seja, sem decisões, não adianta de nada. São só papéis. São só letras rabiscadas e muito bem desenhadas muitas das vezes, num papel, muitas das vezes coloridos, porque quem gosta, quem é detalhista, vai fazer com cores para poder chamar mais atenção. E quem na Bíblia me chama muita atenção a isso, é um camarada de uma família muito humilde em Israel, chamado Gideão. Você conhece a história tão bem quanto eu. Israel sendo lá afligido pelos seus inimigos, levando-se todas as plantações, deixando o pessoal à míngua lá. É que a gente lê aqui, irmãos, eu vou conjecturar, não está escrito, porque a palavra é muito resumida. Na verdade, a Bíblia me diz que se tudo que tivesse escrito sobre Deus, não tinha livro suficiente para se escrever. Então Deus permitiu que uma fração pequena chegasse até nós. Gideão, eu vou conjecturar, ele não decidiu num dia para a noite fazer o que ele quis fazer.
Porque nunca é assim que funciona. A gente sempre vai planejando. Rapaz, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais os midianitas ou amalequitas chegar aqui e levar tudo, Samuel. Não estou aguentando mais. E ele, por certo, começou a pensar em algumas coisas que ele deveria e que poderia fazer. E tudo que ele começou a pensar, a fazer, ele falou assim: mas e se eles chegarem e me encontrarem fazendo algo? Eles vão me matar, vão matar minha família, vai acabar com tudo. E ele continuou fazendo planos. E ele tomou uma decisão que custou um suor e um sacrifício muito grande para ele, que era malhar o trigo no lagar. Decisão. Todas as decisões que eu e você tomar, debaixo de um planejamento e debaixo de uma orientação do Senhor, vão gerar frutos de bênçãos e recompensas para mim e para a sua vida. Você planejou e a partir de agora você bota o plano em ação. Você precisa decidir dar o primeiro passo. Você precisa começar por algum lugar, se necessário for, porque às vezes nós fazemos planos que fica muito difícil de eu começar ele, porque é algo muito maior do que eu sou capaz agora. E nem por isso você fica esperando condição melhor para fazer. Você vai fazer na condição que você tem. Você vai transferir o seu plano, vai fazer um planejamento de uma forma onde hoje no presente você possa tomar a decisão de começar. Eu desconheço qualquer pessoa que conseguiu alcançar o final de uma corrida se ele não tiver decidido iniciar ela. Não existe um automático na gente. Não adianta me inscrevi para uma maratona, por exemplo. Se eu continuar em casa deitado, eu não corro. Não existe automático. Existe uma decisão de se levantar, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, e prosseguir. Todos os momentos nós tomamos decisões. Eu estava vendo a irmã Camila chegando ali. Não sei se foi um carro, um Uber, um carro alugado, o que foi, mas não era o carro do Bill, porque o Bill está a trabalho viajando. Mas ela tomou uma decisão de que a ausência do marido dela não impediria ela de estar aqui na casa do Senhor, com 2 filhos e um pequenino, que é uma bênção, graças a Deus, a bênção no bom sentido. Não impediu. Só que eu e você, muitas das vezes, tomamos decisões erradas, e todas as decisões, independente do tamanho do grau dela, ela gera consequências para a minha vida e para a sua vida. Tomar uma decisão de escolher não estar na casa do Senhor, pense bem, pode ser que em algum momento nós não possamos estar, tá? Terça-feira passada eu não consegui chegar aqui para a live, cheguei do Rio, era 11 horas da noite. Mas existem momentos em que eu tomo a decisão de não estar aqui. Eu tomo que decisão? De não vir à igreja? Não, porque se eu estou vivendo esta vida somente para o benefício dela, ou seja, de estar no local onde tem um templo com ar-condicionado, onde tem um título de igreja, eu sou o pior dos miseráveis, diz a palavra de Deus. Quando eu tomo a decisão, por exemplo, de não vir ao culto, por um motivo fútil qualquer, eu estou tomando a decisão de não aprender mais de Deus, eu estou tomando a decisão de me afastar um pouco mais de Deus, e é isso que às vezes a gente precisa entender, a ausência das pessoas. O que faz eu gostar de uma pessoa mais do que outra? Convívio. Existe um ditado no mundo circular que diz o seguinte: pai é o que cria, não é o que concebe. Por quê? Porque aquele que sente as dores, que vive as esperanças, aquele que cuida, aquele que sofre, aquele que ajuda, é aquele que vive. Eu tenho mais afinidade com aquelas pessoas que eu convivo mais. O momento que eu começo a não ter mais afinidade, aquilo vai me afastando até um ponto em que nós não seremos mais próximos. Isso vai acontecer sempre, em qualquer grau. Acontece com o irmão, acontece com o pai, acontece com o tio, acontece com um amigo, qualquer um. Por que a palavra me diz que existem amigos mais chegados do que irmãos? Porque existem amigos dispostos a viver uma vida mais perto de você do que um irmão seu. Decisão. Quando eu e você tomamos decisões, ela surte um efeito. A decisão de não fazer algo vai me custar alguma coisa. A decisão
de abrir um negócio tem os seus custos. A decisão de não ir, quando eu estou desempregado, não ir em busca de um emprego, me gera um distanciamento maior de conseguir uma porta aberta. A decisão de não me evoluir no meu conhecimento me reduz as probabilidades que eu tenho. A decisão de não aprender mais reduz. A decisão de não estar em contato com Deus, em oração, leitura da palavra e na casa dele, me afastam desse Deus. E quanto mais afastado desse Deus, mais afastado eu estou o quê? Da direção dele, que é a melhor direção. Todas as minhas decisões e as suas decisões, depois de um bom planejamento, deve passar pelo crivo daquele que tudo sabe. Eu e você não podemos tomar uma decisão sem consultar ele. Consultar ele é o que, irmão? Jogar sorte, igual o povo de Israel fazia? Não, naquela época foi orientado daquele jeito para ele. Para a gente não, é viver uma vida na palavra que o Senhor, a palavra me diz que ele a todo instante está falando aqui no meu ouvido. E eu já falei para vocês de experiência própria, muitas das vezes a gente quer perguntar coisas ao Senhor que nós já sabemos até a resposta. Então não faça pergunta tola para o Senhor. Que às vezes nós ficamos chateados com algum amigo mais chegado quando vem nos corrigir. Deus é um corretor bem mais rígido. Tome decisões. Faça os seus planos, mas tome as suas decisões. Outra coisa que vai fazer com que eu e você prossigamos na nossa jornada e alcancemos qualquer objetivo que eu e você tralhar, e o objetivo principal aqui, meu e seu, nessa vida aqui na terra, tem que ser o primeiro, alcançar a eternidade. Quando eu e você, e isso não é pecado, desejar ter fartura, ser farto, ficar rico, isso não é pecado. Ter muito dinheiro, ter muita finança, ter muitos bens, nada disso é pecado, desde que primeiro eu queira ajuntar tesouros lá no céu. Depois que eu colocar todas as minhas aplicações lá na eternidade, eu começo a aplicar aqui na terra, porque senão eu corro um sério risco de estar aplicando meu tesouro no lugar errado. Então outra coisa que me faz alcançar isso, e deve ser em primeira instância chegar aos céus, é dedicação, disciplina e constância. Dedicação em fazer tudo que deve ser feito em prol da minha jornada. Dedicação para fazer tudo que deve ser feito, como o Churchill falou, necessário para ser feito, para mim chegar no meu objetivo final e alcançar a minha recompensa. Dedicação em todos os âmbitos. Se necessário for você não dormir ou dormir menos, você vai ter que fazer. Sem dedicação não dá. O Senhor falou para Josué assim, ó, Josué, presta atenção, tudo que você tinha que aprender, você já aprendeu. Eu te coloquei do lado do cara que sabe tudo, e você aprendeu tudo que deveria aprender. Você já está capacitado para conduzir o povo. Eu só preciso de algumas coisas de você: ser forte e corajoso. A palavra me diz ainda assim, ó, tão somente, ou seja, olha só, você, cara, sabe já tudo porque Moisés já te ensinou. Agora tem uma coisa que se você não tiver, não vai fazer você alcançar nada. Você precisa ser corajoso. Força e coragem. Você tem que ter força e coragem. Eu e você então precisamos ter dedicação, precisamos ser disciplinado. Eu preciso ter uma dedicação de quê? Dedicação de leitura à palavra de Deus, dedicação em oração, dedicação em desejar estar na casa do Senhor. E depois disso, porque não só isso é suficiente, eu preciso ter disciplina, eu preciso criar hábitos para isso. Nada vai ser fácil no começo. Nenhuma grande jornada é fácil. Nenhum negócio que se começa é fácil. Nenhuma corrida vai ser fácil. Viver esta vida como crente aqui neste mundo não é fácil. Eu preciso ter dedicação e disciplina. Quem não tem o hábito de orar, vai conseguir orar? Vai, mas precisa ter disciplina. Não adianta querer falar que vai orar 1 hora amanhã. Nem tenta. Diz que você vai orar 1 minuto. 1 minuto. Discipline a sua vida se você quer ter uma comunhão de oração com o Senhor e fala assim: Senhor, eu não posso muito.
eu não vou fazer um pacto de muito com o Senhor, porque eu sei que o Senhor não me cobra nenhum pacto, mas eu sei que quando eu faço, o Senhor cobra. Então eu vou dizer para o Senhor, eu quero assumir um compromisso com o Senhor de orar 1 hora, 1 minuto. Porque 1 minuto passa assim, e você consegue. Quando você fizer 1 semana de oração de 1 minuto, na semana seguinte você vai ver quão gostoso é. Provavelmente no 7º dia você vai passar muito mais do que 1 minuto conversando com Deus. Porque a experiência de ter uma oração com Deus, quando essa oração é desejosa de ter um encontro com Ele, de ouvir Ele, você às vezes se pega passando até da hora que você havia programado para se dedicar em orar. Mas precisa ter disciplina. Você precisa dedicar e começar. E criar uma disciplina de começar. Ler é uma coisa difícil para uma grande parte das pessoas. Não é só para mim e para você. É para a grande maioria das pessoas. É enfadonho. É difícil. Quando o pastor coloca então um livro de C.S. Lewis, pelo amor de Deus, tem que ler o livro do cara com o dicionário do lado, senão você não entende nada. Mas se você colocar na sua vida uma disciplina de ler um pouquinho por dia, você vai ver a riqueza que é, principalmente quando se trata da palavra de Deus e da presença que é isso. Depois disso tudo, não basta você ter dedicação e disciplina, criar hábito. Você precisa ser constante naquilo. Porque a gente vai começar, o sono bate, a dificuldade bate, o desafio bate, as barreiras surgem, pessoas chamam, alguma coisa acontece, você precisa ter constância. E eu quero usar como exemplo um camarada que para mim é fera nisso, Josué. Deus chega para esse camarada e fala assim: Josué, a muralha está lá na frente, é enorme, não vou entrar nos detalhes arqueológicos disso que vai ocupar muito tempo, mas eu preciso que você dê 1 volta por dia na muralha. Nós já falamos sobre isso aqui, o tempo que demora para dar a volta, tá? Tem lá na live, tem lá nas pregações, vai lá e vê, ou pesquisa na internet. Durante 6 dias você vai dar 1 volta por dia. E eu quero dizer para você, Josué, que no 7º dia eu quero que esse povo dê 7 voltas. Nós já falamos que era impossível dar 7 voltas para um ser humano naquela muralha. Eles tiveram que fazer uma força sobrenatural para conseguir fazer aquilo. 7 voltas num dia. Mas o que marca naquele camarada é o seguinte: imagina eu e você vai começar a imaginar isso e vai começar a colocar na sua vida. Você é Josué, você começou a dar, no primeiro dia você foi lá dar 1 volta. Não foi tão difícil assim. Você pisou em algumas pedras, porque hoje tem botina, tem sapato. Naquela época era sandálias. Você chutou algumas pedras, pisou em alguma que machucou o seu pé, pisou em algumas que cortou o seu pé. O sol escaldante do deserto começou a te perturbar, mas você naquele dia deu 1 volta. No 2º dia já não foi tão fácil dar aquela volta, mas mesmo assim, com todo o sacrifício, você deu uma volta. No 3º dia a mesma coisa, no 4º dia a mesma coisa, no 5º dia, se fosse eu ou você, eu duvido que eu e você já não estivesse dizendo assim: ei, eu já andei 5 dias seguidos, já dei volta aqui, eu não estou vendo nem um tijolo trincado. Porque quando eu e você começamos a fazer momentos de oração para o Senhor querendo uma bênção, a gente começa a exigir de Deus que a bênção aconteça logo depois que eu terminar a minha oração. Quando eu sou um camarada mais bonzinho, eu espero no final da minha oração, crendo que Deus no dia seguinte Ele vai fazer. E quando Deus no dia seguinte não faz, ou pior ainda, quando parece que a situação até piorou depois de eu orar e de me dedicar, eu começo a dizer assim: de que vale tudo isso que eu estou fazendo? De que vale todo o sacrifício que eu estou tendo? De que vale tanto tempo orando para esse Deus que é todo poderoso, que nada está mudando na minha vida? Se Josué não fosse um homem de constância, ele não teria visto os muros de Jericó ruindo. Porque Josué só viu o muro caindo quando ele concluiu a 7ª volta do 7º dia. Eu e você ficamos perdendo, deixando de receber bênçãos de Deus, porque nós não somos constantes
constantes na nossa fé, na nossa dedicação e, pior ainda, no pacto que fazemos com Ele. Quando eu falo pacto, a palavra me dá autoridade de falar, que o Senhor, Ele fala muito bem isso. Ele diz assim, ó: eu não vou requerer de nenhum de vocês que pactue nada comigo, mas tem uma coisa que eu vou fazer: quando vocês fizerem algum pacto, eu vou cobrar que vocês façam. Então é muito arriscado, muito arriscado. Vou ensinar um negócio para vocês hoje. Quando alguém ministrar uma palavra, e o pastor, ele é mestre nisso, de provocar você, provocar no bom sentido que eu estou dizendo, provocar você a dizer assim, ó: levanta sua mão e assuma o compromisso comigo que você vai fazer isso. Você levanta sua mão e você diz amém. Você está dizendo lá na eternidade, escrevendo no livro de Deus, que você fez um pacto com Ele, e Ele vai cobrar esse pacto de você. E quando eu e você não fazemos aquilo que nós dissemos que iríamos fazer com o nosso amém, assim seja, porque quando é dito uma palavra aqui, e eu e você dizemos amém aí, isso é concordância na terra e concordância nos céus. A palavra diz que o que é unido aqui é unido lá. Quando eu e você, unido na palavra, e dizemos amém, concordando com alguma coisa, lá na eternidade, o Senhor depois vai requerer. E eu e você começamos a não cumprir aquilo que nós acordamos com Deus de cumprir, e ainda queremos exigir alguma coisa dele. Dedicação, disciplina, hábito e constância. Seja constante, por isso que a Bíblia diz: seja constante o quê? Na sua fé. Claro que vão aparecer momentos difíceis, claro. Apóstolo Paulo, ele diz o que para mim e para você? Eu sei viver em abastança, sei viver em necessidade, sei estar com fartura e sei passar necessidade. Eu, quando leio isso, eu fico me pensando, como que é passar necessidade? Porque a palavra diz que o Senhor não vai deixar, Ele vai atender todas as minhas necessidades. Mas o apóstolo Paulo termina e fala assim: mas eu sei no que eu tenho crido, eu sei o que eu prossigo, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei qual é o meu alvo, e nada que venha sobrevir sobre a minha vida aqui vai me impedir de eu chegar lá. Constância. Paulo, se você não negar, eu vou te jogar na cadeia. Pode jogar, que de lá eu vou aproveitar todo o tempo ocioso que eu tenho para escrever todas as cartas que perdurarão por toda a eternidade, até o dia que Cristo vir, e todas as pessoas no mundo inteiro vão ler estas cartas, as quais eu vou deixar, e virão entender o caminho que deve prosseguir. Paulo, se você continuar escrevendo essas cartas e continuar, eu vou cortar sua cabeça. Pode cortar, eu quero chegar na eternidade sem cabeça, mas eu não quero ficar aqui com cabeça. Pedro, você está dando muito trabalho, Pedro. Eu vou matar você como Jesus, vou crucificar você. Eu até aceito ser crucificado, mas eu não quero ser crucificado como ele, porque eu não tenho honra para isso. Me vira de cabeça para baixo. João, eu vou te jogar, Tiago, vou te jogar, vou te cortar, vou te puxar por um cavalo pela cidade, até seus órgãos saírem todo pelo chão, vou te jogar dentro de uma coisa de azeite. Pode jogar. O pastor me deu um livro uma vez, os heróis, os mártires, heróis da fé, um negócio assim, não me lembro o título mais, é tanto livro que a gente lê, que existe a história de um camarada que, quando ele foi jogado na arena dos leões, ele falou assim: vem logo, porque se você não vir, eu vou partir para cima de vocês, porque eu vou continuar crendo naquilo que creio. Constância. E eu e você, muitas das vezes, perdemos essa constância e deixamos de alcançar. E eu e você corremos um sério risco, por falta dessa constância na nossa fé e no nosso caminhar, de Jesus vir hoje e nós ficarmos. Me dói só de pensar de Jesus vir e eu ficar. Deve doer em você também. Constância. Se eu e você tivermos dedicação, disciplina e constância, alcançaremos a eternidade com certeza, e também ajuda em qualquer área da nossa vida aqui neste mundo. Outra coisa que eu e você precisamos ter é uma direção. Tiago, por exemplo, eu tenho certeza que todo dia antes dele sair, ele cria uma direção para ele. Por quê? Porque quando eu crio uma direção, aí eu volto a dizer, serve em qualquer âmbito da nossa vida. Quando eu crio uma direção, eu sei o percurso que eu vou fazer.
Quando eu crio uma direção, eu começo a pensar nos percursos que tem lá. Opa, lá tem uma ponte, naquela ponte só pode passar um carro de uma vez, geralmente tem 3 carros passando, eu vou ficar tantos minutos. Opa, lá tem muito buraco, eu vou ter que andar com o carro a tanta velocidade. Opa, lá tem uma pessoa que eu gosto muito, geralmente ela me chama para orar todas as vezes que eu visito, eu gasto um tempo muito maior do que o necessário nas visitas que eu faço. Quando eu tenho uma direção, o meu caminho, a minha trajetória começa a ficar um pouco mais tranquila, porque eu começo a fazer todo aquele percurso já na minha mente. E tem uma passagem na Bíblia que me traz à tona essa questão de direção muito impressionante, que é quando o pastor até falou nela recentemente, eu estava pensando nela ali agora no início do culto. Foi quando o Senhor começou a falar de tudo que ele tinha que padecer e todas as pessoas que estariam com ele teriam também que padecer. Naquele momento, várias pessoas saíram perto de Jesus. Foi isso que o pastor falou aqui? Várias pessoas saíram. Várias pessoas não. Discípulos. Porque a gente acha que Jesus teve só 12. Vários discípulos saíram. Aí Jesus vira para os que ficaram e fala: e vocês? Também não vão? Aí vem uma palavra que tem que existir no nosso coração todos os dias, que fala assim: nós? Oi? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Direção. Os outros não estavam com direção, os outros não tinham direção. Os outros, quando uma palavra mais forte, mais dura, mais difícil, quando Jesus começou a dizer tudo que poderia acontecer para eles, eles saíram fora porque não tinham uma direção. Aqueles só ficaram por causa de uma direção. Só o Senhor tem uma palavra que me traz vida. Só o Senhor tem uma palavra que me traz vida, e não é uma vida qualquer. Só o Senhor tem uma palavra que me traz uma vida que é eterna, que é uma vida que prevalece além desta. Direção. E se eu e você não tivermos direção, nós também vamos cair no mesmo que esses 10 caíram. Se eu e você não tivermos direção, é por isso que o negócio não dá certo, é por isso que um casamento não dá certo, é por isso que criar um filho não dá certo, é por isso que nós não conseguimos ser cidadãos ou cidadãos. Meu consultor para assuntos de ortografia e português, língua portuguesa. Cidadãos certos. Por quê? Porque eu não tenho uma direção. O que mais tem acontecido neste mundo? Tanta gente fazendo tantas coisas erradas, pessoas sem direção. Se eu tivesse uma direção, se o ser humano tivesse aquilo que ele fala, ou que diz que tem, porque quando você começa a conversar com as pessoas dizem o quê? Não, eu sou cristão. Se existisse essa direção na vida deles mesmos, eles não faziam mal para as pessoas, não queriam usurpar as pessoas, não queriam maltratar as pessoas, queriam conviver, queriam ter uma palavra de esperança e de ânimo. Eu quero convocar você para ser como esses discípulos que ficaram, crendo numa direção que existe para a minha e para a sua vida. Essa direção primeira, na minha e na sua vida, tem que ser Cristo, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Só Cristo, não é a igreja, não sou eu, não é o pastor, não é a pastora, não é o pastor Rodrigo, não é ninguém, por melhor que seja neste mundo, que tem algo que vai fazer você, que tem a direção para você alcançar a eternidade. Nós somos somente o quê? Alguém que leva esta palavra e encaminha as pessoas a Ele. Mas é Cristo. Só existe um mediador. As pessoas usam tantas religiões, tantas pessoas para usar como intercessores para requererem alguma bênção da eternidade de Deus. Mas a palavra me diz o quê? Que somente Ele é que tem essa condição de interceder por mim e por você. Só Ele é o caminho. O mundo diz, todas as religiões levam a Deus. Não é isso que o economismo fala? Todas as religiões levam a Deus. E muitos de nós, às vezes, olhamos para isso e é tão bonitinho isso. É mesmo, né? Nós deveríamos estar todos unidos. Porque se todos eles pensam em Deus, todos os caminhos levam a Deus.
Só que muitas pessoas não se atentam ao seguinte: o único caminho não é as religiões que levam, o único caminho que leva é Jesus. E se as outras religiões utilizam outros artifícios para alcançar essa direção, estão no caminho errado. Tem que ter direção. Eu e você precisamos trilhar a nossa direção. Eu e você precisamos saber o caminho que nós vamos percorrer. Se eu e você queremos chegar na eternidade, qual é o caminho, qual é a direção que você está trilhando? Nós precisamos olhar para as nossas vidas, sondar os nossos corações, sondar as nossas mentes, as nossas atitudes, e começar a colocar, começa a se imaginar com as atitudes que eu estou tendo, com as escolhas que eu estou fazendo, com os caminhos que eu estou trilhando hoje, qual é o fim? Aonde isso vai dar? E eu e você precisamos ser muito sinceros com nós mesmos. Ser muito sinceros, isso às vezes é difícil, mas nós precisamos ser muito sinceros hoje, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com o que eu faço, com o meu jeito de andar, com o meu jeito de viver. Se eu começar a trilhar um caminho a longo prazo, aonde eu vou dar? Será que a vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, a vida de constância na casa do Senhor, de comunhão com Deus, de estar aqui, comunhão com os irmãos, comunhão com Cristo, será que ela está sendo realmente um caminho que está me direcionando à eternidade? Os meus pensamentos, quando algum irmão fala alguma coisa que às vezes me machuca e vem na minha mente, porque é normal. Se você nunca teve, continue sendo firme assim, mas é normal. Quando algum irmão fala alguma coisa, a gente começar a deixar a mente da gente a variar. O que eu e você precisamos? Do Espírito Santo para trazer nós a nossa realidade de fraco que nós somos e nos colocar na pequenez que nós somos realmente, no nosso ser humano falho, e de entender que as pessoas são falhas assim como nós. E da mesma forma que eu careço de perdão, eu preciso perdoar. O que eu estou fazendo hoje está me direcionando realmente no caminho que eu quero? O que eu faço hoje está me levando para a eternidade? Está me aproximando mais de Deus ou está me distanciando de Deus? A direção que você está tomando hoje está fazendo o seu negócio progredir? Se você olhar a longo prazo, a maneira como você se comporta, como você age na empresa que você trabalha, você consegue ver futuro neste lugar? A maneira como você se comporta, como você age, como você pensa dentro da sua casa, você consegue ver uma família abençoada lá na frente? Porque lá na frente nós vamos colher o fruto que nós plantamos hoje. E às vezes demora a colher fruto. O pastor vai me lembrar aqui porque eu já esqueci. Eu planto uma semente de tâmara hoje, vai demorar 50? Pode ter que ser, porque eu sei que ela é longa pra caramba. É muito tempo. Cadê os mais espertos? Poxa vida, fiquei sozinho nessa. Você pode dizer, irmão. Lembra, pastor Rodrigo? Deixa pra lá, né? Eu sei que demora muito. Se não me falha a memória, são a próxima geração é que vai colher o fruto. Nós plantamos frutos. Eu e vocês estão plantando fruto todo dia, irmãos. O nosso casamento hoje, a minha esposa é hoje comigo o fruto que eu planto para ela. Ela é o fruto que ela planta para mim. Meu filho é comigo, e a gente estava conversando isso lá em casa hoje. Meu filho é comigo, vai ser comigo lá na frente o fruto que eu estou plantando hoje aqui nele. Não só comigo, com todas as pessoas em volta dele. Porque nós hoje plantamos algo que nós vamos colher. Nós plantamos vento, a palavra diz, o que a gente colhe? Olha lá, eu falei? Eu errei, eu falei 50. 100 anos. A palavra me diz que eu planto vento, eu colho o quê? Tempestade. Porque eu planto e a palavra no Novo Testamento me orienta o quê? A gente planta, a gente colhe aquilo que planta. Por isso que quanto mais a gente planta na eternidade, mais eternidade a gente ganha. Por isso que quanto mais eu abençoo a obra de Deus, mais eu sou abençoado. Por isso que a palavra me diz que quanto mais eu cedo, quanto mais eu dou, mais o meu lagar é cheio. Você já consegue dar em 10? O ser humano é terrível. Mas é 10 anos assim mesmo, né? Deixa eu modificar.
E tem que ver o custo disso ainda. Tenha direção. Que essa palavra fique no seu coração. Para onde eu irei? Para onde você irá? Só Ele tem essa palavra de vida eterna. Outra coisa que eu preciso ter, e ela é... Eu ia falar de novo a mesma coisa. Bom, eu vou dizer, ela é determinante para que você consiga chegar no final da jornada. É determinação. Eu preciso ser uma pessoa determinada. Por que determinada? Porque não existe nenhuma jornada fácil. Hoje tem se plantado pela internet afora uma facilidade muito grande das coisas. Hoje tem se plantado na internet que basta eu aceitar Jesus como meu Salvador. Hoje tem se plantado na internet que eu consigo sair do 0 a 1 milhão no piscar de olhos. Tem se plantado na internet que você pode ter o melhor emprego no piscar de olhos. Tem se plantado na internet que você consegue um casamento de conto de fadas. Eu desconheço, e olha que eu já li muitas biografias, eu desconheço qualquer um que conseguiu uma jornada de sucesso sem ter muita determinação, muito sacrifício, muito esforço para alcançar. Tá, meu amigo jogador de futebol ali, com certeza ele sabe muito bem o que é isso. Tem que ralar muito, tem que se esforçar muito. E é justamente por isso que o Senhor falou para Josué: cara, tenha coragem e se esforce, porque não vai ser fácil não. Eu acho que foi aí que Deus chegou para Josué e falou assim: se você se lembra que lá atrás, aqueles 10 companheiros seus falou que a terra era cheia de gigantes, cheia de guerreiros, cidade muradas, para conquistar a cidade vai ser assim. Agora eu quero dizer para você, eu estou contigo. Eu e você precisamos ser determinados, ter determinação. Quer ver um camarada cheio de determinação? Um camarada pequenininho, mas que ensina para mim e para você que ser determinado é uma coisa fantástica. E antes de eu entrar nele, quando eu estava pensando nessa palavra, de repente veio na minha mente, eu tenho uma vontade de aprender a nadar, irmão. Tenho sim, mas não sei nadar até hoje não. Vou falar de determinação, vocês vão ver como que a determinação faz diferença. Foco, objetivo, tudo isso que nós falamos aqui. Eu queria saber nadar, mas isso não é algo que eu ainda tenho muita importância para mim. O meu objetivo não é um objetivo grande para mim. E eu uso várias desculpas para não aprender a nadar. Eu era muito magro, eu estou engordando, sou muito pequeno, sou desajeitado. Um monte de desculpa para mim não aprender a nadar. Aí de repente eu vi um camarada que ele não tinha as 2 pernas e nadava. Aí eu vou ser muito sincero com você, eu vi aquilo e falei assim: isso é mole, né, cara? Você tem 2 braços? Queria ver se você tiver 2 braços. Tô brincando, tá aqui, só conjecturando. Aí de repente eu continuei olhando isso e vi um camarada que ele não tinha as 2 pernas e só tinha um braço. Nadava pra caramba. E eu olhando pra mim: cara, tu não sabe nadar ainda. Falta de determinação que você tem. Aí depois, por último, eu vi um cara que não tem as 2 pernas e não tem os 2 braços. E ele falou que quer ir para o livro dos Guinness como o homem que vai conseguir nadar um percurso maior. Porque quando eu comecei a nadar, disseram para mim assim: rapaz, para você flutuar, você tem que mexer as perninhas. Eu mexi e o negócio não adiantava não. Aí eu fiquei pensando: o cara que não tem as 2 pernas, como é que ele faz? Mas ele flutuava. Aí depois eu vejo um cara que não tem as 2 pernas, os 2 braços. O desejo dele ainda é ir para o livro do Guinness como camarada de sem os 2 braços e as 2 pernas, que vai conseguir nadar o maior percurso. Eu falo assim: cara, vai ter determinação assim lá longe. E o momento que eu li essa reportagem, ele está bem próximo de conseguir isso. Determinação. Quando você tem uma determinação, nada vai impedir você de alcançar sucesso, vitória na sua vida. Não tem como. Determinação é aquilo que vai, é a válvula motriz que vai te dar coragem quando você já não tem.
Determinação é você chegar diante de um exército todo paralisado, sendo afrontado, e você olhar assim, ó, eu vou, eu encaro essa. Ei, mas você é pequenininho, cara. Pô, o que você vem fazer aqui? Rapaz, vou dizer pra você, eu encaro. Aí o gigante vem diante desse camarada e fala assim: ei, mandaram aí um camarada desse aí pra me encarar. Aí um camarada cheio de determinação vira para um grande guerreiro e fala assim: ó, você pode até vir com lança e espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Direção, determinação, disciplina, constância, coragem é o que fez Davi conseguir vencer o Golias. Porque não tem nada que impede uma pessoa determinada de conseguir aquilo que ela quer. Eu estou lendo um livro agora do nosso amigo Paulo Vieira, até irmão em Cristo. E no livro dele, ele tirando isso de Napoleão Hill, que eu também já li a fala de Napoleão Hill, ele fala assim: a melhor forma de você conseguir alcançar o sucesso na sua vida é você não ter mais de uma escolha. Quando você só tem uma escolha. Aí eles viram, esses dois homens viram e falam assim: porque quando eu só tenho uma opção, quando eu só tenho uma única opção, eu fico totalmente determinado em alcançar. Sabe por quê? Porque não existe outra condição, só existe aquela. E é exatamente isso que aqueles apóstolos falaram: só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quando eu coloco isso, quando eu só tenho uma opção, na minha e na sua vida só existe um caminho, que é Cristo. Só este caminho. Quando eu sei que só tem um caminho, eu sei que eu preciso ser determinante. Eu não posso jamais vacilar neste único caminho, porque se eu vacilar, não existe uma outra alternativa. Na vida, na sua vida secular, quando você só tem uma opção, você vence, porque você não tem alternativa. Eu deixo de ter um emprego melhor, eu deixo de alcançar uma posição maior, porque eu tenho uma oportunidade de permanecer no mesmo lugar. Nós estamos trabalhando sobre zona de conforto aqui na live de terça-feira. Vamos concluir na terça-feira que vem. Porque eu tenho uma alternativa confortável que me permite manter. O dia que essa alternativa confortável me for tirada, eu avanço. O dia que a boboeira morrer e o sol começar a me castigar, eu vou levantar do lugar. Enquanto tiver uma boboeira, eu vou ficar. Enquanto tiver um navio que me leve para Tarsis, eu vou ir, eu não vou para Nínive. Enquanto tiver uma baleia para mim ficar no ventre dela, eu vou ficar. Não tem uma alternativa. Mas agora, quando essa baleia me cospe lá dentro da cidade de Nínive, eu não tenho mais opção. Agora eu tenho que falar. Determinação. Isso vai mudar totalmente o rumo da sua história. O rumo da sua história espiritual. Porque você precisa ser uma pessoa determinada espiritualmente. Você precisa saber exatamente o que você quer aqui. Você não pode vir a este templo, a esta casa do Senhor, a esta casa de oração, só como um lugar para você passar alguns minutos da sua vida. Você tem que conseguir chegar aqui como aquela mulher com vaso de alabastro, determinado a entregar tudo que você tem aos pés daquele que pode te dar tudo que ele possui. Não existe outra alternativa. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela falou: não existe outra alternativa. Eu tenho que quebrar o meu perfume mais valioso, mesmo que muitas pessoas digam que eu estou fazendo a coisa errada. Eu e você precisamos ser determinados. Seja determinado na sua casa. A sua família é a coisa mais importante que tem dentro do seu lar. Tudo que você tiver que fazer, ou melhor, vou falar como o Winston, meu amiguinho, né, pastor? O Winstonzinho. Tchau. Faça o que é necessário fazer. O que é necessário? O que é necessário você fazer para manter o seu casamento um casamento feliz?
O que é necessário você fazer para sua esposa ser a mulher mais feliz que tem nessa vida? Você vai fazer o que for necessário. O que é necessário para você fazer o seu esposo o homem mais feliz desse mundo? Você vai fazer. O que é necessário para você fazer com que o seu filho seja o filho mais feliz que existe nesse mundo? Você vai fazer tudo o que for necessário. O que você vai fazer para você alcançar aquele posto no seu emprego que você quer? Você vai fazer tudo que for necessário. O que você vai fazer para alcançar aquela faculdade tão desejada? Tudo que for necessário. O que você vai fazer para alcançar aquela posição social que você vai fazer? Tudo que for necessário fazer. O que você vai fazer para alcançar a eternidade com Cristo? O que for necessário fazer. É necessário vir em todos os cultos? Vem. É necessário, quando você não vir assistir as lives, assista. É necessário ter uma vida de comunhão? Tenha. É necessário ter uma vida de oração? Tenha. É necessário ter uma vida de leitura da palavra? Tenha. Pare de gastar. Nós vamos falar na live terça-feira, hein? Fique ligado. Pare de gastar tempo com aquilo que não vai te dar nada nesta vida. Nós falamos e vocês concordaram. Está concordado aqui, está concordado no céu. Tudo que eu planto, eu vou colher. Onde eu tenho plantado o meu tempo, é onde eu vou colher o meu tempo. Se eu tenho plantado o meu tempo em redes sociais, é a rede social que vai dar o tempo dela para mim. Se eu tenho plantado o meu tempo na eternidade, Deus vai dar o tempo dele para mim. E quando Deus dá o tempo dele para assistir a mim e a você, a gente avança em todos os âmbitos da nossa vida. Seja determinado. Agora, já para concluir, se você quer realmente concluir essa carreira, ter sucesso e alcançar o céu, você precisa largar tudo que venha dificultar essa corrida. E eu e você precisamos ser muito honestos, irmãos. Faça um exercício na sua casa quando você chegar. Na sua casa, porque eu digo que você precisa estar num lugar muito concentrado para você fazer. Mas relacione tudo que tem impedido você de ser o melhor crente que Cristo merece. Eu já falei isso e até me emociono quando eu falo. Eu sempre me pergunto ao Senhor: Senhor, eu tenho feito realmente aquilo que eu posso fazer que o Senhor merece que eu faça? Porque eu entendo o seguinte: você não tem que fazer o que eu faço. Você não tem que fazer o que o pastor faz. Eu não posso querer ser igual ao pastor, de querer estudar tanto da palavra quanto ele. Ele foi chamado para isso. Eu não posso querer ser igual a pastora. Querer, que eu digo, não é que eu não... Vou me explicar melhor. A pastora ora muito. Se eu tentar orar na quantidade que ela ora, é muito sacrifício para mim. Eu não vou conseguir, porque não é esse o compromisso que eu tenho. Mas eu tenho que perguntar a Deus: Senhor, naquilo que o Senhor tem me chamado, eu tenho dado o meu melhor? Se o Senhor chamou para você ser instrumentista, o Senhor tem te dado o melhor. Eu tenho me dedicado, eu tenho aprendido mais. Eu tenho a cada dia, hoje eu estou tocando melhor do que eu toquei ontem. Se eu estou cantando, Senhor, eu estou fazendo minhas aulas de canto, eu tenho me aprofundado, eu tenho estudado mais. Hoje eu estou cantando melhor do que eu cantei até ontem. Senhor, se estudando a Tua palavra para ministrar a Tua palavra, eu tenho estudado bem e tenho ministrado a Tua palavra do jeito que o Senhor tem, realmente espera de mim, porque Deus tem Ele tem uma perspectiva de nós, espera alguma coisa de nós. Deus tinha uma perspectiva e esperava algo de Sansão. E Sansão abriu mão disso. Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Você não precisa ser igual a nenhum de nós aqui, mas você tem que ser aquilo que Deus espera de você. Aí você precisa fazer um exercício, Senhor, e vai relacionando tudo aquilo que você percebe que é algo que pode estar impedindo de você alcançar o seu sucesso. E você vai fazer essa relação na sua vida secular e também na sua vida espiritual. Faça duas relações separadas. O que eu tenho feito hoje? Hoje eu tenho feito isso, gastado tempo com isso, eu tenho lido sobre esse assunto, eu tenho me empenhado nisso, eu estou fazendo isso, eu estou caminhando assim, eu falo assim, eu penso assim. Relaciona tudo e depois você começa a pensar: isso que eu estou fazendo está me levando para o caminho certo? Eu estou realmente no caminho que eu quero trilhar? Porque lá no final da sua lista, se for espiritual, você vai escrever assim, ó: chegar ao céu.
Esse é o objetivo de todos os crentes. Deve ser, pelo menos. Agora, tudo que eu estou fazendo hoje é determinante para dizer se eu vou conseguir chegar lá. Na vida secular, a mesma coisa. Na sua listagem, você vai depois dizer assim: o que eu estou fazendo hoje está realmente me levando a esta direção? Eu vou alcançar, eu vou chegar nesse meu objetivo se eu continuar fazendo estas coisas? Aí eu vou usar Paulo de novo e vou dizer para você: se não, ainda tem tempo de você mudar o percurso. Porque quando Paulo teve um encontro com a verdadeira, com a verdade mesmo, com Cristo, que é a verdade absoluta, ele falou assim: tudo que eu conhecia até então não estava me levando para o lugar que eu queria chegar. Porque Paulo sempre desejou chegar na eternidade, sempre. Quando era Saulo e depois que era Paulo, sempre. Só que em um determinado momento, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo e ele descobriu que o caminho que ele trilhava até então não estava levando ele para a eternidade com Cristo. E ele então, determinado em chegar no final, ele mudou o percurso dele e começou a fazer tudo o que era necessário ser feito para ele alcançar o objetivo. E que a minha vida e a sua vida possa ser a vida como a de Paulo. Combati o bom combate. Qual é o bom combate? Esse aqui. Esse é o bom combate. Guardei, concluí a minha carreira. Qual a carreira? Aquela que foi proposta para Deus. Está no seu coração. Se você ainda não descobriu o que Deus tem para a sua vida, pergunte Ele, porque Ele já escreveu no seu coração. Já está escrito no seu coração o que Ele espera de você. Essa é a sua carreira que você está proposta para você. E você vai, como Ele também, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, porque essa você vai levar até as portas do céu. Amém? Que eu e você possamos juntos chegar nessa eternidade. Imagine sempre na sua vida hoje que enquanto você está caminhando, com todas as atribulações que você está passando, existe uma nuvem de testemunha torcendo pela sua jornada, torcendo pela sua corrida. Existe um Enoque torcendo por você e dizendo para mim e para você: tem como viver uma vida fiel com Deus. Existe um Davi dizendo assim: ó, você pode achar-se pequenino, mas com Deus você vence todos os gigantes que colocar diante de você. Você pode até estar achando que tudo está contribuindo para nada dar certo na sua vida, como foi a de José. Mas José está... Ó, irmão, imagine bem aqui, não tem um espírito de José aqui, tá? Pelo amor de Deus, entendo, tá? Eu espero que você seja maduro o suficiente para entender isso. Mas existe um José que viveu todo esse sofrimento, me dizendo na palavra, tá? De que existe sim condição, mesmo que se você blasfemarem da sua vida, te jogarem numa cisterna, tentarem te matar, te venderem como escravo, você sofrer, você ser caluniado, ser jogado numa prisão, mas tem um José que me fala na palavra, como uma nuvem de testemunho, dizendo assim, ó, passe por tudo isso, não perdendo a sua essência, porque você vai ser elevado à categoria de rei. A vitória é sua. Com Deus, você pode até ser levado a um vale de ossos secos, mas com Deus você profetiza para Ele, e aonde não tem vida, vai ter vida. Com Deus, lugares que você acha que não tem condição de conquistar, Deus fala assim, coloca só a planta do seu pé. Coloca só a planta do seu pé. Com Deus, pessoas podem achar que estão fazendo a melhor escolha, como Ló fez, como Ló achou, mas com Deus, Abraão é que cresceu. Com Deus, a caminhada pode até difícil, porque alguém muito querido pode ter ido e você perder toda a sua esperança. Mas com Deus, com toda a força, com toda a coragem, você vai conquistar lugares que você não conquistou até hoje. Com Deus, pisar nas águas vai te levar para as profundezas, mas com Deus, você vai flutuar e andar sobre ela. Com Deus, o caminho pode parecer inalcançável, parece que o inimigo vai vir sobre você e não há mais esperança, porque o exército vem atrás e na frente tem um mar bravio, mas com Deus o mar se abre e você passa em pés enxutos.
Com Deus. Sozinho, não. Com Deus. Com Deus. Com Deus podem até tentar tirar a sua vida, mas com Deus você vai estar no momento certo, no lugar certo, na hora certa, para reivindicar a sua posição, e aquele que te desejou mal ter que suportar o mal que te desejou, porque Deus não vai deixar. Com Deus eu posso estar com a minha vida toda bagunçada até hoje, toda estragada, com a minha casa toda desarrumada, como foi Ezequias, mas com Deus, eu vou ter a oportunidade de pelo menos mais 15 anos como ele teve. Com Deus. Com Deus, pessoas podem ter a oportunidade de ser exaltado, mas quem vai ser exaltado é você. Com Deus tudo pode, para você pode parecer tudo impossível, como foi para Ana. As pessoas e um sacerdote pode até olhar para você e achar que você está embriagado, está endemoniado, tal que for, mas com Deus o fruto do seu ventre nascerá. Com Deus, eu e você precisamos estar cientes disso, que todo caminho que nós vamos fazer tem que ser com Deus. Tudo pode parecer improvável, mas com Deus não existe nada por acaso. Tudo é possível àquele que crê. Com Deus, mesmo na casa dele, eu e você podemos ter temores, podemos começar a pensar, desvanear com várias coisas, como Asaf. Mas quando eu estou com Deus, mesmo nesses momentos de dúvidas, o Senhor me leva para dentro do templo, me leva ao seu local mais chegado e me mostra realmente o que eu estou fazendo. Com Deus, sem Deus não. Sem Deus os pensamentos começam a me vir à mente, dominar a minha mente, eu estou perdido. Com Deus sem Deus eu como a fruta. Sem Deus eu não como essa fruta. Sem Deus eu quero os prazeres do mundo. Com Deus eu não quero, porque eu tenho um objetivo. Eu sou determinado, eu quero saber, eu sei onde eu vou chegar. Tenha Deus na sua vida. Permita que Deus seja o Senhor da sua vida. Com Deus, sem Deus pode parecer que tudo está acabado. Você não conquista, sua casa, sua família está dando tudo errado, sua casa está toda derrubada, você vivendo uma situação difícil financeiramente, uma situação como o povo de Israel naquela época. Mas com Deus você se levanta, aí Deus faz algo maior ainda, usa você para abençoar a vida de tantas outras pessoas, porque com Deus eu e você somos mais do que vencedores. Com Deus nós podemos até perder tudo que já tínhamos de melhor nesse mundo, como um Jó, mas quando eu estou com Deus, eu tenho uma certeza de que o meu Redentor vive e Ele fará a justiça rever de novo. Amém? Fique de pé, que o Senhor possa abençoar a nossa vida e que eu e você possamos nos desprender de tudo aquilo que me aprisiona aqui neste mundo e que, se não me impede de continuar a minha trajetória, ela pelo menos dificulta, porque às vezes eu coloco âncoras na minha perna que, quando ela não me impede de avançar, ela dificulta a minha caminhada. E a gente precisa desprender de tudo isso. E desprender é difícil, irmão, abrir mão daquilo, porque quando a gente fala de desprender, né, pastor, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que para nós é muito chegada, tá? Às vezes eu preciso abrir mão de um amigo para poder continuar no caminho certo. Abrir mão de um bem, abrir mão de um emprego, abrir mão de uma empresa. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te adoramos, te bendizemos, ó Deus. Pai, como é bom estar aqui na sua casa. Como é bom, Senhor, estar ouvindo a tua voz sussurrar aos nossos corações, sussurrar aqui nos nossos ouvidos, Senhor. Tem hora que isso é tão real, ó Deus, que nós podemos sentir, Senhor, o calor das palavras. Pai, é tão real que às vezes arde os nossos corações, como ardeu, Senhor, naqueles homens no caminho de Emaús. Só assim a gente consegue entender. Porque quando a tua palavra começa a entrar nos nossos ouvidos, o nosso coração começa a se arder. Ele começa a esquentar, Senhor, porque era uma palavra viva que transforma.
Essa tua palavra, Senhor, é aquela que faz com aquele coração de pedra que nós temos se transforme no coração de carne, como está escrito em Ezequiel 36. Pai, nós queremos dizer para o Senhor, ó Deus, Pai, nós queremos chegar nessa eternidade, queremos concluir a nossa carreira, queremos chegar e concluir a nossa corrida, Senhor, queremos alcançar os céus e queremos sim encontrar o Senhor. Na verdade, nós já conseguimos enxergar, Senhor, a Tua glória, a Tua majestade, e é isso que faz com que nós continuemos nessa corrida. Mas nós queremos, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, dizer no tempo certo, que nós combatemos o bom combate, nós guardamos a nossa carreira, Senhor. Fala hoje à noite, Senhor, aos nossos corações aquilo que é o desejo do Senhor para cada uma das nossas vidas. Porque, Senhor, nós queremos não andar conforme nós mesmos, mas nós queremos fazer aquilo que é a Tua vontade. Porque nós sabemos que quando nós fazemos a Tua vontade, nós temos o Senhor do nosso lado. Pai, se existir uma jornada grande para nós fazermos, uma muralha grande, que a constância jamais saia do nosso ser, que nós continuamos sendo constantes. Se nós tivermos que criar hábitos na nossa vida, disciplina, que seja boa, Senhor, e uma delas seja a cada dia nos aproximar mais do Senhor. Senhor, que haja no nosso coração e na nossa mente somente uma direção, porque nós entendemos que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós sabemos, ó Deus, que só Tu és o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos permanecer nesta verdade e queremos alcançar a vida. Continue conosco, Senhor, abençoa as nossas vidas, cuida, Senhor, dos nossos lares, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos negócios. Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, que o Senhor conduza tudo, Senhor. Nós queremos aplicar todos os nossos bens, todos os nossos conceitos, todo o nosso conhecimento, tudo isso na eternidade. Queremos deixar tudo aos Teus cuidados. Entregamos tudo aos Teus pés, porque sabemos, ó Deus, que isso é a melhor coisa que nós fazemos. Queremos hoje derramar sobre o Senhor nosso perfume maior, mais caro, mais precioso que nós temos, a nossa vida. Derramamos diante do Senhor nesta noite. Faça, Senhor, de nós vencedores, e que a Tua palavra venha arder sempre no nosso coração, orientando as nossas jornadas, o nosso caminhar, e o Senhor sempre do nosso lado. Nós somos forte e corajoso, mas porque o Senhor tem nos dado força e coragem. Nós te pedimos isso, Senhor, não em qualquer nome, mas no nome santo, precioso, poderoso, daquele que reina ao seu lado, aquele que é precioso para o Senhor, que é o seu Filho e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você diz amém, dê uma salva de palmas ao Pai. Aleluia. Domingo temos culto. Quem não agendou a gente, teremos também a live, o culto pela internet, tá bom? Irmão, terça-feira tem a continuidade da live que nós estamos fazendo sobre zona de conforto, que é uma coisa que trava a vida de todo mundo. Começamos na terça-feira. Eu quero convidar e convocar você para terça-feira que vem assistir, não perder. E quero dizer para você, antes de você assistir, se você não assistiu a primeira, assista, porque está gravado no canal da igreja, para que você entenda tudinho, amém? Deus abençoe, vai em paz. Você que nos assiste pela internet, que a paz do Senhor reine sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome de Jesus.